Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então ao curso básico de eletrocardiografia, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o eletrocardiograma normal, que evidentemente é um tema super relevante. Então veja, já começo aqui falando do que se trata o papel de registro do eletrocardiograma. Veja, é um gráfico, na verdade, voltagem versus tempo. Então na ordenada a gente tem a voltagem em milivolts, e na ordenada a gente tem o tempo passando em milissegundos. Portanto, veja também que o papel do eletrocardiograma ele é dividido em quadradões e quadradinhos. Aqui um quadradão, dentro dele, de um quadradão, a gente tem 5 quadradinhos. Então a gente pode dizer que é um papel milimetrado, porque cada um dos quadradinhos equivale a 1 milímetro. Veja, quando a gente está falando em tempo, 1 milímetro aqui na abscissa, 1 milímetro equivale a 40 milissegundos. Isso é super importante. Portanto, na verdade, 5 quadradinhos ou 5 milímetros na abscissa equivale a 5 vezes 40 milissegundos, que seria então 0,2 segundos. É essencial saber isso. Veja que a voltagem ela também pode ser, claro, milimetrada. Então, um quadradão equivale a 5 milímetros, dois quadradões equivale a 10 milímetros, e 10 milímetros equivale a 1 milivolt. Aqui a gente também já pode observar a questão da calibração. Tá? Então, esse é um super ponto. Na verdade, a primeira coisa que quando você pega um eletrocardiograma na mão é observar se a calibração dele está adequada. E como é que você vê isso? Via de regra, vai estar uma inscrição em algum canto, aqui no começo, aqui na lateral do eletrocardiograma, e você vai ver que tem um retângulo aqui. E esse retângulo, quando ele está no padrão N, é equivalente a um retângulo que ocupa 2 quadradões, tá? Portanto, 10 milímetros. Isso é super importante porque eu posso regular, padronizar o meu eletrocardiograma de uma forma diferente a depender daquilo que eu quero aumentar ou diminuir. Então, ele pode ser também regulado para que o tamanho seja 2n ou n sobre 2. Então, por exemplo, se eu quero reduzir o tamanho das minhas ondas porque a voltagem está muito alta, isso está me atrapalhando, eu posso colocar em n sobre 2. E aí o retângulo ele vai ter o quanto? Vai ter apenas um quadradão. Ou, por algum motivo, de repente eu estou com uma baixa voltagem, eu quero enxergar melhor, eu posso duplicar o meu padrão. Então, fazendo, portanto, um 2n. Então, aqui a gente vai ter 4 quadradões, tá? O dobro do n. E da mesma forma, após observar a questão da padronização em relação ao tamanho, ou seja, a milivoltagem, eu vou também observar se a velocidade de inscrição está padronizada. Veja, o registro é feito via de regra em 25 milímetros por segundo. Isso também pode ser alterado. Em geral, vem escrito a velocidade que foi feita a inscrição, assim como também qual é o padrão utilizado. Bom, sobre a questão do traçado em si, né? Claro, a gente já estudou isso, então ele é composto por ondas, segmentos e intervalos que juntos vão compor então o comportamento elétrico do coração. As ondas elas podem ser avaliadas quanto à sua morfologia, quanto à amplitude, então que é a altura, quanto à duração, que seria então a largura em milissegundos, e também a polaridade, ou seja, se está para cima ou se está para baixo. Os segmentos eles são via de regras porções isoelétricas, uma linha reta, tá? Por quê? Porque não tem formação de vetor. Ou se está tendo formação de vetor, ele não é o suficiente para ser detectado pelo eletrocardiograma normal. E finalmente também os intervalos, né? que é uma combinação, na verdade, da onda junto com o segmento. Então, por exemplo, o intervalo PR, onde eu tenho o início da onda P, até o início do meu QRS. Tá? Então, o intervalo PR compõe o segmento junto com a onda. Sobre a onda P, então resgatando alguns conhecimentos que a gente já explorou nas primeiras aulas. Né? A onda P é formada, na verdade, pela junção de dois vetores, o vetor átrio direito e o vetor átrio esquerdo. Tá? Então a gente sabe que a primeira parte da onda P ela é formada principalmente pelo átrio direito e a segunda parte formada pelo átrio esquerdo. E quem são as melhores derivações para enxergar a onda P? É justo o D2, né, porque o vetor médio, então o olho elétrico está apontando, o vetor médio aponta diretamente para o olho elétrico de D2, perfeito, e também V1, por uma questão de proximidade e também de poder enxergar de uma forma muito especial o átrio.
Então a gente sabe que em V1 a gente vai conseguir enxergar uma onda P muitas vezes bifásica, diferenciando o átrio direito do átrio esquerdo. Isso por conta da questão vetorial mesmo. Digamos que o olho elétrico de V1 está por aqui, ele vai enxergar primeiro uma onda, um vetor se aproximando dele e depois um vetor se afastando dele. Portanto, a primeira parte da onda P em V1 é do átrio direito e a segunda parte é do átrio esquerdo, assim como na avaliação da onda P em outras circunstâncias também. A morfologia clássica dela em D2 é arredondada, né, redondinha e monofásica. Tá? Pode acontecer de ter algum tipo de entalhe. Veja, aqui a gente tem um exemplo de entalhe. Aqui está um pouco grosseiro, tá? Provavelmente é patológico. Mas até 30 milissegundos entre uma corcovinha e outra pode ser considerado fisiológico. Como eu comentei com vocês, a questão de V1 muito especial de diferenciar a ativação do átrio direito e do átrio esquerdo. A duração da onda P é super importante saber, ela pode durar até 100 milissegundos ou 2,5 milímetros, né, ou 2,5 quadradinhos. A amplitude, que é a altura, pode chegar até 2,5, 2,5 por 2,5, né, principalmente em D2, ou em V1 também a gente pode usar um critério de amplitude de 1,5. E por fim, o vetor médio a gente já sabe que vai ficar muito próximo ao vetor médio do QRS, né? Então fica entre 0 e 90. Tá? Aqui a gente consegue observar a morfologia clássica em D2, tá bom? E aqui a morfologia que eu comentei, tá vendo discretamente positivo o início da onda P aqui, diferenciando aqui em V1 os dois átrios. E aqui a questão que eu já mostrei da corcova, que pode acontecer de forma fisiológica. Sobre o intervalo e segmento PR, né? Então o segmento, eu já comentei com vocês, é um momento que está isoelétrico, certo? Então o segmento PR corresponde à parte isoelétrica que começa no término da onda P e que vai até o começo do QRS. O que é importante saber desse segmento PR? Ver se tem desnível, tá? Porque tem algumas patologias clássicas, sobretudo a questão do infra de PR, né? Que é um clássico de pericardite. Mas pode acontecer desnível do segmento PR por questão isquêmica também. Sobre o intervalo PR, então o intervalo ele, na verdade vai ser a onda junto com o segmento. Né? Então a gente vai medir do início da onda P até o início do QRS. E aí ele é interessante porque ele dá uma bela noção de como está o deslocamento do estímulo elétrico lá desde do nódo sinusal, do comecinho do átrio, até chegar aos miócitos ventriculares. Então esse intervalo PR ele dá uma ótima noção de velocidade de condução e da saúde da condução do nódo sinusal até o início dos ventrículos. O PR normal fica entre 120 e 200 milissegundos. Né? Se for reduzido, a gente tem um fenômeno que a gente chama de pré-excitação. Tá? Então, um exemplo clássico é o Wolff-Parkinson-White. Então, tem vias acessórias que permitem essa pré-excitação, porque não está ocorrendo de forma adequada a questão da lentificação fisiológica que é necessário lá no nódo AV. E se for maior do que 200 milissegundos, a gente tem algum grau de bloqueio atrioventricular. Tá? Então, se for maior que 200 milissegundos, você tem o clássico BAV de primeiro grau. E aqui só um exemplo de como a gente vai medir o intervalo PR e a sua normalidade. Sobre o complexo QRS, né? Então lembrar que a gente já estudou também a questão dos vetores que vão se formando. Então a gente tem pelo menos aí 3 vetores que se juntam para formar o vetor médio. E o eletrocardiograma ele consegue, via de regra, ver esses vetores ao longo do tempo. Então a gente pode ter, com frequência, né, mais de uma onda dentro desse complexo, lógico. Então por isso a questão do complexo QRS, a depender de como está se comportando os diferentes vetores ao longo do tempo. Duração máxima até 120 milissegundos. Por quê? Acima de 120 milissegundos considera-se patológico. Um exemplo clássico que causa um alargamento de QRS são, por exemplo, os bloqueios de ramo, né? Direito ou esquerdo. A amplitude é super importante, a gente vai observar isso tanto nas derivações do plano frontal como do plano horizontal. Claro, no plano horizontal a gente espera que elas sejam um pouco maiores. Então, o mínimo que tem que ter é 5 milímetros no plano frontal e 8 milímetros no plano horizontal. Então você tem que medir a altura delas para ver se está ok. Se for baixa amplitude, pode já te direcionar para algumas circunstâncias
patológicas, né? Então, será que tem alguma coisa se interpondo entre o seu eletrodo e a aferição dos vetores? Então, paciente com DPOC, paciente com obesidade, paciente com amiloidose, ou paciente às vezes de repente tem um derrame pericárdico importante. Então, são várias hipóteses que você pode começar a aventar. Existe uma questão de definição das ondas do QRS, tá? Então é importante que você pare e preste atenção nessa questão de definição, porque é uma nomenclatura e é interessante que você saiba, né? Então, o que é a onda Q? É a primeira onda negativa do complexo QRS. O que é a onda R? É a primeira onda positiva do complexo QRS. O que é a onda S? É a primeira onda negativa após a onda R. O que é a onda R'? É a segunda onda positiva do complexo QRS. E a onda S' é a primeira onda negativa após a onda R'. Tá? Então, isso é super importante você ter noção dessa nomenclatura. Além disso, também lembrar que a onda com maior área recebe uma letra maiúscula. Então, veja aqui, que é um complexo que a gente chama de R'ão, Sinho, tá? Não se prenda muito à questão do nome, estou só facilitando para vocês aqui. Então, R'ão, Sinho, ou por exemplo, essa aqui tem baixa área, né? Então fica Qzinho, R'ão, Sinho, tá? Aqui é um clássico, por exemplo, no BRD. Então, Rinho, S, R'ão', RS, R', né? Um clássico também. Ou também a gente pode lembrar que quando você tem simplesmente uma onda única negativa, você tem um complexo que é S. Poderia ter também um R puro, deixa eu ver, aqui não tá desenhado aqui, mas poderia ter somente uma onda R única, chamada de R puro. Enfim. Ainda sobre o complexo QRS, a gente vai avaliar a morfologia e o vetor médio. O vetor médio a gente já estudou, vai ficar entre menos 30 e mais 90. No plano horizontal, é super importante que você lembre disso. Então, claro, você tem que pensar no comportamento do vetor ao longo do tempo. Então, baseado no seu olho elétrico, você vai enxergar esse vetor final médio, que está via de regra apontando para trás e para a esquerda de uma forma diferente. Então, veja, em V1, está bem aqui, um pouquinho à direita, na parte anterior, ele vai enxergar esse vetor médio final se afastando do olho elétrico. Né? Portanto, essa característica é com uma morfologia que você vai ver predominantemente negativa. Né? Então, você vai ver eventualmente um R'inho, um São profundo, tá? Vai andando para V3 e V4, ele tende a ficar isodifásico, porque está passando de forma perpendicular, tá? E finalmente lá em V5 e V6 o olho elétrico vai estar perfeitamente enxergando o vetor se aproximando dele, né? Então por isso que em V5 em geral a gente vê o ápice aqui, o mais alto possível. Então essa progressão da onda R ao longo das precordiais ela é super importante e é um sinal de fisiologia adequada, de saúde. Então, quando você tem alterações dessa progressão, amputação, não progressão, é um problema. Por fim, vale a pena citar aqui também a questão da onda Q fisiológica. Né? Então ela pode ser sim fisiológica, mas também pode ser patológica. Uma onda Q que é pequena e curta, ela é fisiológica. Né? Quão pequena? Menor que 40 milissegundos, né? E a amplitude ela não pode passar de 1/3 da onda R. Isso aqui é um exemplo clássico de uma onda Q patológica. Tá? Então ela está bem profunda, mais do que 1/3 da onda R, né? e bem larga também. Sobre o segmento ST, né? Então é aquele momento onde a gente tem todos os miócitos que estão ou já despolarizados ou começando a repolarização. Então é um momento assim de, entre aspas, silêncio elétrico. Pelo menos é o que os olhos elétricos conseguem enxergar. Então a gente vai ver o segmento ST ele vai se iniciar quando o complexo QRS termina, que é o ponto de junção do QRS com o segmento ST, a gente chama de ponto J, que é este ponto aqui. Né? E aí começa o segmento ST. Qual que é a questão aqui? O foco no segmento ST é simplesmente olhar se tem desnivelamento, ou supradesnivelamento, ou infradesnivelamento. E você vai fazer isso avaliando o ponto J em relação à linha de base. A linha de base clássica, que a gente vai usar na maioria das vezes, é o segmento PR. Tá? Então,
Então você tem que estar habilitado a medir o desnivelamento do segmento ST, porque isso vai ter uma implicação terapêutica no contexto patológico, sobretudo de isquemia. Então procure aqui o ponto de junção no fim do QRS com o início do segmento ST, e aí você traça a linha de base e mede isso em milímetros, tá? Em cada uma das derivações que está alterado. Sobre a onda T, então ela, claro, vai ser formada também devido à presença de um vetor de repolarização. Via de regra, por aquela questão intrínseca dos ventrículos, que é diferente da dos átrios, o vetor ele vai apontar para a mesma direção da despolarização do QRS. Então vai ser a onda T, ela concorda com o QRS, são concordantes. Mas é importante citar que eventualmente é possível que essa onda T seja isodifásica ou até mesmo um pouquinho invertida, e mesmo assim ser fisiológica. A duração da onda T ela não é bem definida, a amplitude não costuma ser muito grande, no máximo é de 10 a 30% do tamanho máximo do QRS. O vetor médio vai ser bastante semelhante ao vetor médio do QRS também, vai ficar entre 0 e 90. A morfologia dela ela tem essa ascensão lenta e uma queda rápida. Então veja aqui, ó, ascensão lenta e queda rápida, parece um escorregador de criança. Vale a pena citar essa questão de alteração da repolarização ventricular. Esse é um termo que a gente ouve bastante. Várias situações clínicas, patológicas ou não, podem fazer alterações da repolarização ventricular. Então veja, essa alteração ela pode ser primária ou secundária. Então a primária está relacionada a um problema em si da repolarização. Ela está ocorrendo de forma anormal. E a despolarização está totalmente normal. E a gente vai ver essa manifestação da primária com uma onda T via de regra bem simétrica, típico de isquemia miocárdica e hipercalemia. Diferente da secundária. Na secundária, a gente vê uma onda T em geral mais assimétrica e a sua polaridade ela é invertida em relação ao QRS. Então ela discorda do QRS. Certo? Então isso é super importante, a gente vai ver principalmente aonde? Em bloqueio de ramo, seja BRE, BRD e também nas sobrecargas ventriculares. Por fim, vale a pena citar a questão da onda U. Então é aquele finalzinho da repolarização, mas pode estar presente aí por volta de 40% da população saudável, vai enxergar ela com mais frequência em V2 e V3, ela não pode ser muito grande, então até um quarto, 25% da onda T, certo? Está relacionada à questão, é discutível exatamente por que ela se forma, mas pode ser então relacionada à repolarização do sistema His-Purkinje e também de células M. E a gente tem uma clássica situação onde pode aumentar muito a onda U, né, que você tem que saber identificar isso e lembrar desse distúrbio eletrolítico que é a hipocalemia. Sobre o intervalo QT, né, famoso, então ele é interessante porque olha só, ele começa aqui no comecinho do QRS e vai até o final da onda T. Tá? Então ele vai corresponder a todo o processo elétrico ventricular que vai desde a ativação dos ventrículos até a sua repolarização. Então vai ser melhor avaliado em D2 e V5, sempre se for chutar alguma coisa, olha para D2, né? D2 é o cara. Ele precisa lembrar que o QT ele precisa ser corrigido, a gente chama de QTC, QT corrigido, através de fórmulas. Tá? Precisa saber de cabeça? Não, via de regra não. Então, o clássico mais famoso de todas é o QTC por base. Então, QTC é igual a QT sobre raiz de RR. Certo? Se for exatamente 60 a frequência, o RR acaba sendo 1. Você tem, então, o QTC igual ao QT, uma coincidência. Só que se tiver uma frequência menor que 60 ou maior que 100, você precisa fazer, é melhor que aplique outras formas, por exemplo, a de Rhodes ou a de Fridericcia, que é também bastante citada. O QT normal ele vai variar conforme homem e mulher. Tá? A referência às vezes também varia um pouco, mesmo entre o mesmo sexo, mas dá para falar que é entre 340 e 450 para homens e entre 340 a 470 ou eventualmente 480 para mulheres. Acima de 500 é considerado bastante alargado, né? Significativamente alargado. Tem uma formulazinha, uma forma prática, né, quase que visual, de você tentar estimar se o QT está largado ou não. Então você pega o espaço, se tiver entre 60 e 100, tá? Você vai pegar então o espaço RR, né, vai traçar uma linha aqui no meio, e se o QT tiver menor do que a metade do RR,
tá tudo bem. Se tiver maior, provavelmente ele deve estar alterado, alargado. Né? Mas a recomendação oficial é você fazer o cálculo de fato. E aí a gente tem tanto causas congênitas e adquiridas de QT curto, de QT longo. Só para citar aqui, a gente tem algumas causas de QT longo, Lang-Nielsen, Roman Ward, calcemia e hipocalemia, as duas podem fazer QT longo, tá? Então essa é uma correlação super importante. E uma série de medicações, tem medicações que a gente usa com frequência na prática. Então amiodarona, quinidina, sotalol, cloroquina, ficou famoso na época da pandemia, antidepressivos tricíclicos, haloperidol, né? Vários antibióticos também podem ter implicação no QT. E aí a gente parte agora para quase o fim aqui, que a gente vai fazer uma análise do ritmo, que é aquilo que a gente já está mais acostumado, careca de saber. Né? Então, para que o ritmo seja fisiológico, é necessário que ele obedeça à sequência temporal de ativação, formando uma onda P, um segmento PR, um complexo QRS, um segmento ST e finalmente uma onda T. Então, ele vai ser classificado como sinusal, portanto, fisiológico, através de uma definição. Então é necessário que ocorra uma regularidade dos ciclos, que exista uma onda P precedendo cada um dos QRS em todas as derivações. É necessário que essa onda P seja positiva em D1, positiva em D2, né, negativa em AVR, lógico, né, esse é o vetor dele. E o intervalo PR seja constante e menor que 200 milissegundos. Tá? Então essa é uma definição de ritmo sinusal que é super importante que seja feita e analisada em todos os eletrocardiogramas. Sobre a análise da frequência, né? Então uma frequência normal entre 60 e 100, depende da referência entre 50 e 100. E a gente tem 3 formas clássicas aí de tentar estimar essa frequência baseada no eletrocardiograma. Tem o método dos quadradinhos, que é a regra dos 1500, ou o método dos 1500. Então eu vou pegar o intervalo entre duas ondas R's, vou contar o número de quadradinhos. Eu vou fazer 1500 dividido pelo número de quadradinhos que está entre essas duas ondas R. Então, por exemplo, aqui ficou 1500 dividido por 25. Eu tenho 25 quadradinhos aproximadamente. Então, ficou uma frequência de 60. Perfeito. Tá? Tem um outro método que é uma aproximação desse método dos 1500, que é o método dos 300. Tá? Aí é o 300 dividido pelo número de quadradões entre as duas ondas R. Então aqui, veja, a gente tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Exatamente 5 também, quadradões. Então 300 dividido por 5, 60. Tá? E por fim a gente tem o método dos 3 segundos também. Então eu poderia pegar, saber que, na verdade, 3 segundos no eletrocardiograma equivale ao quê? 15 quadradões. E eu vou contar o número de R's que tem dentro desses 15 quadradões. É isso. Então, quantifica o número de R's que tem dentro de 15 quadradões. Então, vai lá, conta até 15 quadradões e vê. 1, 2, 3, quase 4, né? Mas, na verdade, esse aqui está um pouco fora. Então, seriam 3 ondas R's dentro de um quadradão. Perdão, 3 ondas R's dentro de 15 quadradões. Então aí a gente vai fazer, veja, eu estou estimando isso para 3 segundos, mas eu quero saber a frequência cardíaca, que é em 60 segundos, né, em 1 minuto. São batimentos por minuto. Então eu vou fazer vezes 20, então eu vou ter aqui o valor de 60. Isso aqui vai ser bastante útil, tá? Esse método dos 3 segundos, claro, também é uma aproximação, mas ele vai ser bastante útil quando você tiver um ritmo irregular. Então você vai usar ele principalmente nessa situação onde você está diante de uma FA, por exemplo. E aí, por último, ainda dá para fazer uma aproximaçãozinha que vale a pena decorar. Né? Então a gente faz um quadradão 300, 150, 100, 75, 60 e 50. Então aqui eu sei que está próximo de 60. Pronto, já resolve para fazer uma avaliação sumária rápida fazer esse método. Tá? Então você decora 300, 150, 175 pela distância de quadradões. Né? É uma decorrência dos outros métodos, lógico. Só para citar aqui, existem questões de variações da normalidade. Depois, mais para frente, quem sabe a gente cita com mais especificidade alguns deles. Existe um padrão de variação da normalidade, que é o padrão juvenil. Tá? Ou também pode chamar de uma onda T juvenil persistente.
certo? Então aqui a gente tem, são ondas T, principalmente de V1 a V3, tá? Elas são invertidas e discretamente assimétricas, tá? Então olha só, principalmente de V1 a V3, raramente vai até V4, tá vendo? Ela é invertida, até que razoavelmente profunda, e só que ó, ela é assimétrica, tá? Então isso aqui é um ponto importante. Sempre quando eu for assimétrica, direciona um pouco para ser fisiológico, né? E não tem um desvio do segmento ST relevante, tá? Então olha aqui, ó. Olha esse outro exemplo. Não tem um desvio de segmento ST importante aqui. Claro, veja, o eletrocardiograma ele é um exame complementar. Você sempre tem que focar no seu paciente. Então, se ele chegar um paciente com fator de risco, com uma dor típica e este eletro aqui, você vai comprar que é isquêmico até que se prove o contrário, é lógico. Mas esse padrão é um padrão clássico de padrão juvenil. Mais comum em mulheres afrodescendentes, até por volta de no máximo 30 anos de idade. E na verdade é uma persistência de um padrão que a gente vê em crianças e adolescentes. Coloquei isso aqui só para mostrar como é que seria um padrão de Wellens, que é um padrão francamente patológico. Não é fácil isso aqui, mas aqui ele, olha só, ele considera isso aqui como mais simétrico, tá? Bem mais simétrico. Então, denotando questão de uma clara situação patológica. A gente tem também a questão da repolarização precoce, tá? Que é mais comum também em homem jovem, principalmente de raça negra. Então a gente tem uma situação onde você tem um grande supra de ECT, em geral de até 4 milímetros. A concavidade dele é para cima, então a gente brinca que é aquele supra sorrindo, você faz dois olhinhos aqui, aquele aspecto de supra côncavo, concavidade para cima, então sorrindo, portanto, mais benigno, né? As ondas T elas podem ser apiculadas também, tá vendo? Tanto quanto assimétricas, e pode vir esse entalhe aqui, né? Que esse aspecto de anzol, que então é uma onda, na verdade se trata de uma onda J de Osborn, não relacionada à hipotermia, né? Então olha como o aspecto ele pode assustar, tá bom? Pode assustar bastante e na verdade não tem um significado patológico a princípio. Vale a pena citar, então, também problemas técnicos, tá bom? Só, assim, não vale a pena também a gente super se aprofundar nisso. Eu acho que para um curso básico vale a pena saber a questão da inversão dos eletrodos entre os membros superiores, que é a mais comum de acontecer. Então você vai ver, você fala, poxa, o que eu espero da polaridade do QRS em D1? Que seja positivo, né? Então, via de regra, tá? Se está vindo negativo com AVR positivo, você tem que considerar que houve inversão dos eletrodos, né? Mas não seria impossível que o paciente tenha uma destrocardia. Então você pode, para resolver isso, papar o ictus, auscultar o ictus, né? Ou ver também como é que está a progressão nas pré-cordiais, se a progressão da onda R está adequada. Mas um diferencial desse aspecto aqui, fora a troca de eletrodos, é a destrocardia. Os artefatos de movimentação a gente vê com frequência, né? Então, paciente que está com ansiedade, paciente que tem uma doença, por exemplo, Parkinson, você vai ver nas periféricas, principalmente nas periféricas, que nas precordiais não vai haver tanta movimentação. Então, esse é um clássico, as precordiais mais bonitinhas e as periféricas cheias de um tremor. Pode ser um tremor mais grosseiro dessa forma, ou esse aqui até mais rítmico, que é de um paciente com Parkinson. Tem a questão da fuga da linha de base, que é esse aspecto aqui bem bizarro, né? Então pode ser porque você fez o ECG assim que você conectou o eletrodo, ou logo em seguida de uma cardioversão também eles descrevem. E por fim a interferência elétrica, né? Que é essa linha de base aqui, ó, bem grossinha, tá vendo? Você pode até de repente achar que pode ser uma FA, alguma coisa assim, né? E é causada pela proximidade de algum dispositivo elétrico. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Forte abraço.